Olá, seja muito bem-vinda à segunda teleaula da disciplina Bioética e Legislação em Enfermagem. O assunto desse encontro é o Código de Ética do Profissional Enfermeiro. Portanto, nós vamos trabalhar e aprofundar os conhecimentos envolvendo o Código de Ética de Enfermagem. E o diferencial desse encontro não é só fazer esse aprofundamento, ou seja, detalhar tudo que o Código de Ética traz, mas nós também vamos fazer um movimento de avaliar outros aspectos éticos envolvidos na atuação do enfermeiro. Além de que nós iremos também trabalhar as atualizações, que é claro, acontecem a todo momento. E nesses últimos anos, nos últimos 3 anos, nós tivemos uma mudança, várias mudanças relacionadas às legislações, desde o Código de Ética até a normatização, legislações que trazem especificações com relação ao exercício do enfermeiro. Portanto, o questionamento que vai nortear esse nosso encontro é o seguinte: como se orientar diante de um cenário complexo, que é o da assistência de enfermagem? E quando eu me refiro ao processo de orientação, é com relação à orientação legal, tá? Que é o que a gente deve seguir quando praticamos o exercício de enfermagem. Como eu disse, iremos tratar de atualizações recentes que tiveram mudanças e que são cobradas na nossa atuação profissional e também são muito cobradas principalmente em concursos públicos, em testes, né, em processo seletivo, justamente porque atualização é aquilo que tem de mais recente. E o profissional que se atenta a essas atualizações, a essas constantes mudanças, é aquele profissional que está antenado, aquele profissional, então, que está atento a essas variações e, é claro, busca conhecimento. Então, o intuito desse encontro e a minha responsabilidade é trazer essas atualizações para que você, então, se mantenha informado e atualizado sobre essas constantes mudanças. Qual é, então, os objetivos deste encontro? Primeiramente, nós vamos entender quais são os órgãos responsáveis por zelar pela profissão. E aí, o zelar, nós temos o contexto também de fiscalização. Quem que vai fiscalizar? Quem que vai avaliar se o exercício profissional tem sido colocado, tem sido exercido de acordo com o que é preconizado? Então, nós já sabemos que existem os conselhos relacionados à profissão. No nosso caso é o COREN, né? O Conselho Regional de Enfermagem. Cada estado tem o seu conselho regional. E a nível nacional, nós temos o Conselho Federal de Enfermagem, que é um conselho, então, que tem uma abrangência maior. Outro objetivo desse nosso encontro é tratar das normas regulamentadoras do exercício profissional, bem como compreender como que deve ser o relacionamento interpessoal na equipe de enfermagem, considerando o processo de trabalho em saúde, ou seja, mais específico, da enfermagem, que tem toda uma complexidade e tem características muito distintas. Então, o relacionamento interpessoal que nós desenvolvemos enquanto profissionais nesse contexto de processo, nessa dinâmica de trabalho, ela tem inúmeras variáveis, né? Justamente por quê? Porque é um trabalho intenso. É um trabalho que tem troca contínua entre os profissionais e também entre profissional e o paciente. Então, você tem esse relacionamento com os seus pares, ou seja, com o seu próprio colega de trabalho, com a sua chefia e também, né, com a sua supervisão, coordenação e também com o seu objeto de trabalho, que nós consideramos o indivíduo e temos que atender ele integralmente. Então, esta é a contextualização da nossa teleaula.
vamos falar de órgãos regulamentadores da profissão do enfermeiro. Ou seja, quais são as normas, as regras que estão atreladas a essa dinâmica de trabalho e quem é responsável por avaliar esse exercício, a forma como ele vem sido realizado nas diversas instituições de saúde, né, de diversas complexidades. Então, quero que você me acompanhe. Os órgãos regulamentadores, eles foram criados por meio da Lei 5.905, no ano de 1973. Essa lei, ela então dispõe e regulamenta a criação dos Conselhos do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Lembrando que o Conselho Federal é a nível, como o próprio nome nos diz, federal, nacional, e os regionais são, então, a nível estadual, tá? Dentro de um mesmo estado, nós temos disponíveis e distribuídos no território estadual vários conselhos regionais, justamente para que todo mundo tenha acesso a eles, tá? Então, nessa lei, no artigo 1º, são criados o COFEM e os conselhos regionais, constituindo, então, um conjunto de autarquia, ou seja, que existe, então, um poder em relação aos demais, vinculada ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, fazendo essa articulação, então, com o Ministério do Trabalho e a Previdência Social. Basicamente, quais são, então, a distinção que difere um do outro? Além, é claro, da questão do próprio poder, né? Uma vez que o federal você tem, então, a nível nacional e os regionais a nível, então, de estado. O federal, ele possui, então, atribuições que têm uma generalidade maior, ou seja, ele tem uma amplitude maior. Então, portanto, ele é responsável por instalar os conselhos regionais, distribuir eles nos diversos estados brasileiros, é responsável por elaborar as normas e a padronização da carteira profissional, elabora e altera o código de ética e ele delibera sobre decisões dos conselhos regionais, mesmo em questões éticas, mesmo quando existe alguma questão ética envolvendo algum profissional de alguma outra autarquia, né, de algum conselho regional, então precisa que haja uma intervenção a nível federal. Agora, os conselhos regionais, eles executam. Então, o Conselho Federal, ele vai deliberar, padronizar aquilo que deve ser executado pelos regionais. Então, os regionais vão executar as resoluções já criadas pelo Conselho Federal. Vão realizar a inscrição, transferência e cancelamento dos profissionais de enfermagem do seu respectivo estado. Então, cada um é responsável por inscrição, transferência e cancelamento da carteira profissional. Fiscalizam o exercício ético profissional e elege sua diretoria e seus delegados, que serão eleitos junto ao Conselho Federal. E eles expedem a carteira profissional. Então, veja só, o Conselho Federal, ele padroniza a carteira profissional, mas quem vai expedir, ou seja, liberar a carteira para o profissional em questão, são os seus respectivos conselhos regionais. Tá? Então, tudo que é padronização, elaboração de normas é feita pelo federal. E o Conselho Regional, ele vai, então, acatar essas padronizações, essas normas que já foram desenvolvidas a nível, então, nacional. Uma resolução que a gente tem sempre que ter em mente é
a Resolução 429 de 2012, que traz algumas disposições sobre o registro da ação dos profissionais, principalmente em relação ao prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, independentemente do meio de suporte, se ele for tradicional, que a gente está mais acostumado, que é o papel, ou então em meio eletrônico. Então, essa resolução, ela traz a responsabilidade de sempre estarmos atentos na nossa prática, no cuidado direto ao paciente, em registrar todos os cuidados desenvolvidos. Então, é responsabilidade do enfermeiro registrar, tá? Seja em meio tradicional, em papel ou eletrônico, todas as informações inerentes ao processo de cuidar e também do gerenciamento do processo do trabalho, ou seja, o cuidado indireto. Para quê? Para que a gente consiga registrar e assegurar a continuidade e a qualidade da assistência, tá? Nós tivemos aqui recentemente, em 2017, alteração com relação à anotação de enfermagem e mudança das siglas da categoria profissional, tá? Então, no carimbo, tá, do profissional, ele tem que ser pessoal, ou seja, um carimbo para cada pessoa, para cada profissional, e ele é intransferível, eu não posso transferir o meu registro profissional para nenhum outro colega de trabalho. O profissional deve apor sua assinatura sobre os dados descritos ou rubrica, tá? O fato de carimbar algum documento não o torna legal, tá? Além do carimbo, que eu vou trazer as especificações e as mudanças feitas recentemente, nós precisamos assinar o documento. Então, nessas últimas mudanças, nós tivemos, então, que as categorias profissionais de enfermagem devem ser indicadas no carimbo por meio das seguintes siglas. Então, ENF para enfermeiro, OBST para obstetriz, TE para técnico de enfermagem, AE para auxiliar de enfermagem e PAR para parteira, tá? Então, no carimbo, eu preciso identificar qual é, então, a minha identificação profissional. Eu sou enfermeiro, sou obstetriz, técnico ou auxiliar de enfermagem, tá? Isso tem que estar muito bem definido no carimbo. Algumas especificações dessa resolução traz que no carimbo, o carimbo tem que ter essa apresentação, tá? Então, toda vez que eu fazer um registro do cuidado, eu vou fazer a anotação do número da inscrição dos profissionais de enfermagem, tá? Por meio do carimbo, da seguinte forma. Então, na parte superior, colocar o seu nome completo, tá? Embaixo eu vou fazer a identificação, então eu preciso colocar a sigla do COREN, do Conselho Regional ao qual eu estou inscrita, então COREN, acompanhada da sigla da unidade da federação, então aqui o estado ao qual você está inscrito, tá? Onde está sediado o Conselho Regional ao qual você está inscrito, seguido do número de inscrição que representa então o seu exercício profissional. E a identificação aqui, ao final, é de qual classe, então, de qual classificação, de qual área você atua na equipe de enfermagem, tá? Todos esses dados devem ser separados por hífen, tá? Então, a sigla do COREN, hífen, depois a unidade de federação, número de inscrição e então a identificação da classe da equipe de enfermagem ao qual você pertence, correto? Então, nós temos aqui uma outra resolução que traz especificação com relação à assinatura, uma vez que eu disse que o carimbo por si só não representa, né, um registro legal. Então, em caso de instituição de serviço que adote um registro eletrônico, mas não tenha providenciado e se atentado às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais deve fazer a impressão dos documentos para guardar e manusear, tá? E fazer a assinatura no papel, tá? Então, tem que fazer a impressão desse documento.
O termo assinatura digital refere-se a uma tecnologia que permite garantir a integridade e autenticidade dos arquivos eletrônicos e que é tipicamente tratada como análoga à assinatura física em papel. Então, quando eu tenho uma assinatura eletrônica, aquela que já está impressa, aqui a gente tem um exemplo, mas quando eu tenho aquelas assinaturas prontas, elas não valem, tá? Por quê? Porque qualquer um pode entrar no meu sistema e, então, fazer qualquer tipo de anotação e, quando tiver impressão, eu vou ter, então, aquela assinatura já pré-pronta. Agora, a assinatura digital é aquela que você faz em algum software, algum meio eletrônico, então ela se assemelha muito à assinatura que a gente realiza em papel. Por quê? Porque você vai fazer ela com o auxílio de uma caneta e fazer no próprio documento, claro, eletronicamente, tá? Mas esse tipo de assinatura garante uma seguridade maior do que aquela assinatura já pré-pronta, tá? Então, se atentar a essas atualizações e também essa especificação com relação à assinatura. Vamos falar de aspectos regulatórios relacionados ao exercício do enfermeiro, ao exercício profissional do enfermeiro. Para isso, nós vamos resolver uma problema envolvendo essa temática. Então, você vai se imaginar como coordenador de uma unidade de terapia intensiva, em que algumas situações que envolvem basicamente a ética profissional já surgiram enquanto você ocupa esse cargo. E foi necessária uma atuação sobre, fundamentalmente, ética para a condução delas. Assim, agora que você já concluiu seu diagnóstico situacional da UTI, já fez um levantamento de questões éticas que estão aparecendo no dia a dia da sua equipe, você implantou um plano de ação no setor e o próximo passo é elaborar um treinamento com a equipe de enfermagem, abordando os 3 plantões, para falar principalmente sobre as anotações e registros do cuidado de enfermagem. Então, nesse sentido, esse treinamento deve ser organizado de forma a conscientizar a equipe, claro, sobre o exercício profissional de enfermagem e as últimas atualizações sobre o registro. Aí vale ressaltar aqui que, quando a gente se propõe a fazer esse tipo de treinamento, eu já fiz uma análise situacional, já evidenciei quais são as ocorrências que mais estão sendo frequentes na minha equipe, eu vou fazer esse treinamento, ou seja, propor uma capacitação para esses meus funcionários. É interessantíssimo que, primeiro, a gente entenda qual é o setor que a gente atende, qual a especificidade desse setor. Nós atendemos, então, pacientes críticos, levando em consideração que é uma unidade de terapia intensiva, mas qual é o foco? Às vezes é uma UTI adulto, às vezes é uma UTI infantil. Então, qual é a especificidade? Para quê? Para que a gente avalie o que tem sido atualizado nesse sentido. Nós temos várias áreas de atuação na atuação da enfermagem e as especificações elas possuem justamente por conta do atendimento, tá? Então, claro que informações com relação à identificação dos profissionais, a identificação, seguindo os padrões do carimbo, assinatura, ela é geral para todos. Mas nós temos cuidados específicos para cada clientela. Então, isso também precisa ser respeitado. E em relação a essas atualizações, para propor, então, um possível treinamento para essa equipe, com foco no registro e anotação do cuidado, é preciso falar da questão do carimbo. Então, o carimbo atende às normas exigidas pelo Conselho Federal, a resolução de 2017, que traz aí uma padronização desse carimbo. Outra coisa, todos os registros têm sido realizados por meio da identificação, ou seja, do carimbo e também pela assinatura.
a assinatura é feita, né, por meio do impresso e manualmente, ou eu tenho uma assinatura digital, tá? É claro que aí nós temos uma realidade que não atende a grande maioria das instituições. Considerando que é um recurso, é uma ferramenta de alta tecnologia e também, né, em contrapartida, nós temos aí o custo elevado de se ter uma ferramenta como essa, que é a assinatura digital. Mas eu preciso, então, ter uma ideia, ter uma noção de qual é o cenário em que que a minha equipe atua, justamente para que eu exija questões que podem ser atendidas pela minha equipe, tá? Que não haja, então, uma discrepância entre a minha exigência e a realidade do meu setor ou, então, da minha instituição. O assunto é Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem recebeu uma nova cara, né? Ele foi atualizado e essa atualização propôs, então, trazer um código mais simplificado e também conciso. Não só não em relação a conteúdo, mas a própria disposição e organização do Código de Ética. Essa simplificação tornou a leitura e a interpretação do código mais fácil. Está mais fácil de ser lido e, claro, mais fácil de ser interpretado. Então, vou trazer agora a nova atualização e a maneira como o Código de Ética atualmente está sistematizado. Como eu disse, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem, ele recebeu uma nova cara e está, então, sistematizado por capítulos, tá? Então, nós temos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. No Código de Ética anterior, havia uma mistura muito grande. Então, no mesmo capítulo, eu tinha direitos e deveres, direitos e proibições, mas ele estava classificado em indivíduo, família e instituição. Então, o profissional em relação ao indivíduo, o profissional em relação à instituição em que trabalha. E agora, esse novo Código de Ética, que é o de número 564 de 2017, ele propôs esse novo layout, tá? Então, cada capítulo vai falar especificamente de cada assunto. Então, o capítulo 1, só direitos, o 2, só deveres, 3, proibições, 4, as infrações, e nós também tivemos uma mudança aí nas infrações, que antes nós tínhamos apenas as leve, grave e gravíssima. Agora nós temos a leve, a moderada, que foi, então, inserida. Antes não havia essa infração, tá? Então, grave e gravíssima, tá? Então, nós tivemos aí a inserção da infração moderada no Código Novo de Ética do Profissional de Enfermagem, tá? E as penalidades, que vai desde uma advertência até multa, suspensão, censura e cassação. Tá? E é claro, tanto as infrações quanto as penalidades, existem inúmeras formas de julgar, decidir qual é a infração que aquele profissional fez e a penalidade a ser, então, aplicada. Eu tenho toda uma avaliação de cenário, eu tenho que avaliar os precedentes desse profissional, quais foram as situações que culminaram nessa infração ética, se houve, se essa recorrência é incidente, tá? E então propor penalidades cabíveis. Vai muito da interpretação dos conselhos para aplicar a penalidade, tá? Então, muitas variáveis estão envolvidas nesse processo de identificar a infração e propor uma penalidade. Então, toda uma avaliação de cenário é feita e eu preciso avaliar se aquela infração ela provocou
então uma consequência temporária ou provocou uma consequência então permanente nesse paciente. Então, o paciente nunca mais vai voltar a realizar um movimento. Então, é permanente essa consequência para o paciente. Ou então, é temporária. Causei um dano, mas ele tem condições de retornar àquele movimento, sem que essa consequência tenha sido, então, mais grave. E todo o cenário, então, é avaliado. Vamos prosseguir. Em relação aos direitos, que envolve, então, o primeiro capítulo do Código, traz algumas questões envolvendo, então, o próprio exercício da enfermagem. E esse Código de Ética, que nada mais é do que traçar algumas atribuições pautadas em normas, moralmente colocadas em uma sociedade, para que o profissional siga, então, um código, siga uma orientação com base, então, em leis já estabelecidas socialmente, que nós temos, então, o exercício da moral, tá? Portanto, em relação aos direitos, o enfermeiro ele deve agir prezando, então, exercer a enfermagem com liberdade, segurança e também autonomia para realizar as suas atribuições. Claro que essa autonomia ela é bem limitada, então nós seguimos o exercício profissional, essa autonomia deve seguir legislação e eu tenho que fazer exatamente aquilo que me cabível, aquilo que eu tenho capacidade e habilitação para tal. Eu devo ser tratada sem discriminação de qualquer natureza. Então, eu, enquanto profissional, enquanto enfermeira, e você, futuro enfermeiro, não deve ter nenhum tipo de discriminação, tá? E nem fazê-lo para com o outro, né? Para com o paciente, levando em consideração qualquer tipo de discriminação. Segundo, princípios e pressupostos legais, é aquilo que eu falei, essa autonomia, ela tem limites, tá? Então, essa autonomia está relacionada aos princípios e pressupostos legais, éticos e do próprio direito humano, não só com relação aos direitos profissionais. Enquanto enfermeira, enquanto equipe de enfermagem, né, precisamos exercer as atividades em locais livres de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana, assim como qualquer outro trabalhador, e a proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Devemos praticar a enfermagem com justiça, atendendo todo mundo, então, dando uma integralidade do cuidado. Com base na equidade, então, eu vou oferecer mais àqueles que precisam mais. Eu tenho que ter responsabilidade, cumprir e fazer cumprir o código de ética. Então, assim como eu vou seguir, eu também vou avaliar se a minha instituição preza e coloca em prática o código de ética, se os profissionais que trabalham comigo também exercem a profissão com base nesse código e respeitar no exercício da profissão a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente, no gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, como também uma questão a ser colocada. Tá? Eu elenquei os principais ou os que merecem mais destaque, mas tanto os direitos quanto os deveres são inúmeros, tá? Por exemplo, aqui nos deveres nós já estamos no artigo 24. Em relação às proibições, o Código de Ética ele traz que não podemos executar ou determinar atos contraditórios ao Código de Ética, tá? Executar atividades que não sejam da nossa competência técnica, científica, ética ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família ou à coletividade. Então, nada que não for da minha habilitação ou capacitação eu não posso exercer, uma vez que eu coloque em risco o outro.
Não podemos colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional. É claro que todas essas proibições, bem como os direitos e os deveres, eles são colocados muito amplamente. Então, para isso que as legislações, elas se complementam, tá? Então, eu não posso fazer nada que não é da minha competência, mas o que eu sei que é da minha competência? Aí você vai lá na lei do exercício profissional. Tá? Não podemos usar de poder para conferir posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias. Então, eu sou supervisor, então eu preciso que todo mundo acate aquilo que eu faço, justamente porque eu exerço essa posição e eu tenho poder sobre sobre um grupo, tá? Eu não posso fazer isso. Utilizar os conhecimentos de enfermagem para praticar atos que têm classificação de crime ou contravenção penal, tanto em ambientes que exerçam a profissão, quanto daqueles que não a exerçam, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais. Então, como eu disse, o Código de Ética ele é bem generalista, então um acaba complementando o outro. Então, é claro que eu não vou exercer nada que não é da minha competência, mas para isso eu preciso saber do Código do Exercício Profissional. Então, o Código de Ética, ele só coloca os pingos nos is, mas o Código, na verdade, a legislação vigente para o exercício profissional precisa ser de ciência de todos. E alegar que não sabemos não é uma justificativa e não vai te isentar da culpa. Então, o fato de não saber já te coloca numa posição desfavorável, tá? Então, a nível, então, de julgamento, se colocar nessa posição não é uma situação que vai te favorecer. Vamos resolver uma problema envolvendo o Código de Ética do Profissional de Enfermagem. Quero que você me acompanhe. Bom, você precisa se imaginar, então, em uma unidade de terapia intensiva, em que você se depara com várias situações que envolvem a ética profissional, ou melhor, a falta de ética profissional nesse ambiente. Dentre essas questões, então, você tem problemas de comunicação, relacionamento interpessoal e conflitos. Alguns profissionais, em parceria com determinado laboratório farmacêutico, têm administrado medicamentos em efeito de teste sem o seu consentimento e das gerências médicas e de enfermagem, e o plantão noturno tem omitido cuidados de higiene e conforto aos clientes. O que fazer diante desses dilemas éticos? Nessa situação, a gente tem diversas questões, dilemas éticos, por assim dizer. Você tem desde uma comunicação entre a sua equipe e ineficiente, desde relacionamento interpessoal até uma situação gravíssima, que é a realização de testes de medicamento em pacientes sem que a gerência de enfermagem e a equipe médica tenha ciência. Portanto, você está colocando em risco os pacientes, testando medicamentos que não foram aprovados anteriormente. Então, nessa situação, você tem questões envolvendo crime ético, né? Você tem uma infração ética e penalidade precisa ser pensada, né, nesse sentido, né? Porque você tem aí um descumprimento da lei, tá? E dizer que não sabe, que não é do seu conhecimento, não é, então, uma conduta que se espera de um profissional. O profissional, ele precisa saber quais são as suas... o que ele pode ou não exercer. É claro que o atendimento em saúde, atendimento em enfermagem, especificamente, ela tem inúmeras vertentes. Então, tem o atendimento pediátrico, o atendimento obstétrico, o atendimento em unidade básica de saúde. Então, o que a gente sempre tem que pensar quando vai exercer a nossa profissão? Qual é a instituição em que eu trabalho? Tem regimentos próprios? Se tem regimentos próprios, eu preciso segui-los. Eu tenho protocolo de atendimento, eu tenho os procedimentos de padrão operacional. Nesse sentido, eu preciso desde fazer um segmento das normas e legislações
internas da instituição em que eu trabalho e, é claro, as normas internas, elas seguem normas, então, trazidas aí por legislações dos conselhos regionais. Nesse sentido, então, você precisa ter o conhecimento, e é claro, da sua área de atuação. Eu trabalho numa UBS, então, numa unidade básica de saúde, a minha atribuição é muito diferente da atribuição de um profissional que trabalha no pronto-socorro de algum hospital, ou que trabalha de uma unidade de terapia intensiva. É claro que aquilo que é comum entre os profissionais, você vai exercer. Então, praticar os princípios da ética, de beneficência, de justiça, de equidade, porque é comum para todos. Mas a atribuição específica de cada área você precisa saber. Então, protocolo de uma unidade básica de saúde. O que eu posso fazer enquanto enfermeiro? Posso realizar consulta de enfermagem? Posso prescrever alguns medicamentos? Quais medicamentos eu preciso prescrever? Tem que seguir protocolo municipal, um protocolo, então, a nível federal, do próprio exercício do enfermeiro na atenção básica, né? Então, todas essas questões precisam ser envolvidas. E nessa situação em específico, você tem um setor que é um setor complexo de atendimento, então, que atende muitas gravidades, e você tem especificações. Em relação ao teste, já com medicamentos, está posto que você tem uma infração ética e também uma infração aí moral. Você está descumprindo um regulamento que pauta aí na questão do Código de Ética dos Profissionais. Em relação à comunicação e relacionamento interpessoal, é uma questão mais de comunicação e trazer aí algumas questões que merecem uma atenção especial de toda a equipe. E assim nós podemos desenvolver melhor essas questões. Mas claro que elas são extremamente complexas e um encontro só não será possível. Provavelmente o supervisor vai ter que fazer reuniões constantes e tratar de temas específicos em cada uma das reuniões. Este é o momento que você traz para mim alguns questionamentos, traga até algumas colocações, algumas experiências, para que a gente consiga aprofundar no conhecimento e nas temáticas vistas até agora e então trazer novos assuntos e aprofundá-los. Então, quero que você traga a sua participação.
Em razão da ausência de questionamento e até de contribuição, eu vou então prosseguir com a nossa teleaula e vou aprofundar em alguns outros conhecimentos. Vamos falar de relacionamento interpessoal na enfermagem. Claro que a gente pensa que comunicação e relacionamento interpessoal é algo que a gente desenvolve a todo momento. A gente se relaciona com as pessoas, a gente se comunica. O grande questionamento é: de que maneira eu me relaciono com as pessoas? E de que forma eu me comunico? A comunicação, ela é básica para a nossa sobrevivência, né? Entretanto, se comunicar parece ser muito mais difícil do que realmente é. Mesmo porque, para eu me comunicar, eu preciso transmitir uma mensagem, tá? Uma mensagem clara, objetiva, e o meu receptor, a pessoa com quem eu estou me comunicando, no caso você, precisa compreender aquilo que eu estou dizendo. Então, constantemente eu estou me comunicando com você e essa minha comunicação, essa transmissão de informação, de conhecimento, ela precisa ser clara e objetiva. E você precisa entender. Em alguns momentos a gente se comunica achando que a pessoa está entendendo, mas isso não acontece. Da mesma forma, é o relacionamento interpessoal. A maneira como nos colocamos pode influenciar e influencia muito o feedback do outro, o relacionamento que o outro vai ter para conosco, e esse assunto merece atenção. Muitas vezes a gente deixa passar, ou então acha que está intrínseco. Eu vou me comunicar do jeito que der, né? Na oportunidade na melhor oportunidade. E o relacionamento interpessoal vai se dar a partir disso, vai ser inerente ao meu processo. Mas algumas questões merecem uma atenção. E é sobre esses apontamentos que nós iremos falar neste momento. Portanto, o relacionamento interpessoal é a comunicação entre as pessoas, que é um dos aspectos de maior relevância no relacionamento interpessoal. E se entendermos esse relacionamento como uma espécie de conexão entre duas ou mais pessoas, é importante considerar a forma como tratamos e nos relacionamos com os demais e com a qualidade dessas relações. Não é só estabelecer relações, mas então, qual é a qualidade, né, do meu relacionamento com os meus colegas de trabalho ou com o próprio paciente. Então, em um relacionamento interpessoal, é sempre importante mostrar as nossas opiniões, muito, né, relacionado ao contexto em que essa opinião está inserida. Sempre, na dúvida, demonstra preocupação com os colegas e interesse por eles. Quando você se coloca, né, preocupado, se coloca à disposição do outro, além de você estar facilitando, né, o processo, às vezes alguém está com dificuldade, ele também vai enxergar que você pode ser um apoio para o outro, né, para ele. Sempre usando a empatia. O que é empatia? Sempre se colocar no lugar do outro, tá? E respeitar. Lembrar que as pessoas fazem o máximo que elas podem. E se elas não conseguem fazer mais, é porque elas não conseguem fazer mais, tá? Sempre avaliando, né? Essa questão da dificuldade com, às vezes, até o fato de não querer mesmo. A gente precisa levar isso em consideração também. É uma dificuldade ou é proposital, tá? Respeitando as dificuldades, vai tornar o dia a dia do nosso trabalho muito mais produtivo e harmonioso, tá? O que não pode é sobrecarregar o outro, na dificuldade de um, tá? Então, procurar sempre estar atento ao que se passa, mostrando que é um bom ouvinte, considera as opiniões dos outros. É muito difícil lidar com pessoas que não estão abertas à conversa e não estão abertas a mudanças, né? Uma vez que trabalho geralmente acontece numa coletividade, é muito difícil você trabalhar sozinho. E sempre respeitando as diferenças dos outros. Essas diferenças eu estou me referindo tanto a aspectos de dificuldade, de capacidade mesmo, quanto também de diferenças religiosas, culturais, educacionais, correto?
No relacionamento interpessoal é essencial em qualquer organização, porque as pessoas estão por trás dos resultados. Os resultados, eles não acontecem sozinhos. Quem dá vida ao trabalho é o profissional, tá? Por esse motivo, torna-se importante investir nas relações humanas e valorizar os colaboradores. Antigamente não se tinha essa preocupação. O trabalho tinha que ser feito, produtividade tinha que estar cada vez mais elevada e você não tinha esse olhar voltado para a valorização do colaborador e para a qualidade de vida do mesmo. E hoje nós temos esse ganho, nós temos esse olhar mais a fundo para conosco, para com o trabalhador e a sua qualidade de vida. Claro que precisamos melhorar e muito nesse aspecto. Nós estamos ainda em processo de transformação, mas muito tem melhorado. No relacionamento interpessoal, é importante não fazermos crítica aos colegas ou culpá-los por situações sem que eles saibam. Se eu tenho algo para falar para o meu colega, é importante que eu diga para ele, tá? E não, de primeiro momento, culpá-lo sem antes escutá-lo. Às vezes tem tem algo por detrás dessa situação. Quando for preciso, isso principalmente para supervisor, para coordenador, tá? Para alguém que ocupe a posição acima dos demais. Quando eu for corrigir ou adverter alguém, isso deve ser feito em particular. Jamais em frente aos demais colegas de equipe e jamais aqueles e-mails que você faz algum tipo de cobrança ou advertência para que os outros colegas veem, tá? Isso é repreensão. Tá? Isso é uma punição e até em alguns momentos você promove uma situação de vergonha e constrangimento para aquele que está, então, recebendo essa advertência, essa correção. Tá? Como coordenador ou líder, você deve saber respeitar sempre as diferenças. Então, ser disponível, reconhecer e elogiar as qualidades e os méritos pelo trabalho realizado e fazer algumas colocações individuais e não no coletivo, justamente para que você respeite aí o limite do outro. É importante sempre também, quando eu ocupo alguma posição de supervisor ou coordenador, para que eu consiga, muitas vezes, cobrar do outro, eu preciso dar o exemplo. Então, como que eu vou cobrar algo de alguém que eu mesma não faço? Em algumas situações, principalmente no ambiente hospitalar, nós temos algumas regras a serem seguidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico que é a NR32. E existem algumas especificações com relação a não usar sapato aberto, porque a gente está no ambiente hospitalar ou ambiente de saúde, prender os cabelos para as mulheres que têm e os homens que possuem cabelos longos. Aí, se eu sou supervisor, eu vou trabalhar num ambiente hospitalar com uma rasteirinha, uma rasteirinha ou uma sandália aberta. E aí eu vou exigir do meu profissional que ele se atente às regulamentações de usar sapato fechado. Mas eu mesmo não faço, eu não uso sapato fechado, como que eu vou exigir do outro? Tá? Então, esse exemplo tem que partir sempre de quem possui uma posição maior para que você consiga exigir o outro. Só assim você vai garantir respeito e legitimidade da posição que você ocupa. Então, são questões que devem e merecem uma atenção especial. Vamos resolver uma problema envolvendo relacionamento interpessoal na enfermagem. Então, neste momento, continuando com as ações enquanto coordenador da equipe de enfermagem, após a explanação dos temas e a aplicação do treinamento que você fez com toda a equipe, você deve propor à equipe a apresentação de soluções para situações que envolvam a ética profissional, incluindo aquelas identificadas em seu diagnóstico inicial. Então, vamos relembrar o que foi vivenciado na UTI. Foram problemas de comunicação, relacionamento interpessoal e conflito. Conflito é um tema muito complexo, né? O próprio nome, conflito, já nos gera aí
uma ideia de que existe um bloqueio na comunicação, ou melhor, existe uma dificuldade na comunicação. Eu estou falando com você no intuito de se colocar no lugar de um supervisor ou de um coordenador, mas muito embora você não exerça essa atribuição e se coloque nessa posição, você vai ser enfermeiro. E o enfermeiro, muitas vezes, ele é o líder da equipe de enfermagem de determinado setor. Então, essa função deverá ser exercida por você em algumas situações. Então, o conflito, ele é inerente do relacionamento interpessoal de qualquer área, tá? Conflitos vão existir. Basta que você, então, trace esse conflito e faça dele o menos prejudicial possível, não só para a sua equipe, mas também para o próprio relacionamento interpessoal seu com o conflitante, com a situação conflitante, tá? Existem algumas questões que a gente pode usar enquanto ferramenta. Então, por exemplo, negociação. A negociação é uma ferramenta que a gente utiliza justamente para trabalhar com o gerenciamento do conflito. Tá? Então, em alguns momentos eu posso fazer o exercício de barganha. Então, olha, que é um acordo mútuo, tá? Eu dou algo em troca e você me dá algo em troca. Então, fazer essa troca, né? Justamente para que você consiga traçar aí uma situação e desviar desse conflito. Existe também a questão em que você tem que ceder, tá? Ceder algo, ou então impor. Às vezes a gente tem um conflito aí que você tem intolerância dos dois lados. Nenhum lado quer perder. Tá? Então a gente fala que essa negociação ela é dura, justamente porque ninguém quer ceder. Então a resolução desse conflito provavelmente ela vai ser mais difícil ainda, tá? Em alguns momentos é importante ceder, em alguns momentos é importante colocar mesmo em questão aquilo que você deseja que seja feito, tá? O importante é sempre respeitar o outro enquanto indivíduo. Embora você não ocupe uma situação de, né, um cargo de supervisor, você pode ser subordinado a alguma coordenação e alguma, então, supervisão. E esse outro lado precisa ser visto também, tá? Em alguns momentos, é preciso acatar aquilo que vem de cima, né? Hierarquicamente. Outras, é possível você se colocar uma opinião. Por isso que reuniões, treinamentos, capacitações aparam arestas. Colocam, então, a par toda a situação e traz um momento de escuta para os profissionais e também de colocação, de propor orientações, de propor, então, sugestões que muitas vezes só podem ser sugeridas por aqueles que, de fato, estão na prática, né, do cuidado direto. Às vezes o supervisor ele se atenta tanto a outras questões que o conflito ali gerado no próprio cuidado direto ele é vivenciado por aquele que o faz. Então, quem pode propor sugestões é aquele que está em envolvimento mais direto em relação a esse processo. Então, isso precisa ser também colocado. E essas reuniões, capacitações, favorecem esses momentos e, é claro, otimiza a resolução de conflitos e acaba parando arestas. Nesse momento, então, nessa reflexão, a gente consegue ter, então, a resolução dessa situação, problema envolvendo a temática relacionamento interpessoal na área da enfermagem. Vamos falar de ética e legislação na área, na atuação, então, do enfermeiro. Quero que você me acompanhe no quadro. Vamos falar das principais legislações e resoluções de enfermagem. Então, todo mundo, já é do conhecimento de todo mundo, da Lei 7.498. Toda vez, aluno, que a gente tiver alguma lei, essa lei ela precisa ser regulamentada. E quem regulamenta a lei? É um decreto,
tá? Ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de um decreto que então a regulamenta. Nesse sentido, o decreto que regulamenta a lei do nosso exercício profissional é o decreto 94.406 de 87, tá? Que faz então a regulamentação da lei do exercício profissional, que é a que a gente deve seguir, que é o nosso norte, aquilo que a gente deve mais ter em mente e seguir para colocar em prática o exercício profissional. Essa lei, ela traz várias questões importantes. Dentre elas, né, nós temos no artigo 11 que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem e é privativo desse profissional fazer a direção de órgãos de enfermagem, tá? Que é parte integrante de uma estrutura básica da instituição de saúde. Então, por isso que a gente sempre, nessa área, e você vai ouvir muito falar sobre essa questão da liderança, de ocupar cargos de coordenação e supervisão, porque o enfermeiro, ele tende, pela própria graduação, por toda a sua formação profissional, ocupar esses cargos, tá? Desde instituições públicas ou privadas e, então, chefias de serviço ou unidades de enfermagem. Então, existe um leque de opções e você provavelmente vai ocupar um desses cargos. Compete também, privativamente, ao enfermeiro fazer a organização e a direção desses serviços e das suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Então, fazer a organização e a direção desses serviços. O planejamento, a organização, coordenação e avaliação desses serviços também é feita pelo enfermeiro, tá? Então, nós provavelmente temos uma equipe de enfermagem, a gente precisa planejar todas as ações, organizar, sempre respeitando a legislação vigente. Cabe ao enfermeiro também fazer consultorias, né, para alguns serviços, trabalhar muitas vezes como autônomo, e aí você tem o cargo de consultor. Você pode ser consultor e prestar serviço para algumas empresas. A auditoria também é feita pelo enfermeiro, tá? Desde a auditoria interna, ou seja, você é contratado em uma empresa por um hospital e vai fazer a auditoria desse serviço, dessa instituição. Ou auditorias externas, então você trabalha em alguma instituição que presta serviço a instituições de saúde, você vai auditar outros serviços. E aí nós classificamos esse tipo de auditoria como auditoria externa, ou seja, você não faz parte do grupo, então, de profissionais, você não compõe o quadro de profissionais da equipe, da instituição que está sendo avaliada, você faz uma avaliação externa, você não tem vínculo com a instituição em que você vai auditar, tá? Isso ocorre muito nas certificações, nos processos de acreditação, né, que tem sido uma grande vertente aí para a área da enfermagem. E aí, muitos enfermeiros fazem esse processo de acreditação, vão nos hospitais e certificam que eles atendem ao nível de qualidade. Fazer emissão de parecer sobre matérias de enfermagem. A consulta de enfermagem, óbvio, né, é privativo do enfermeiro, então toda a consulta, o acolhimento, a coleta de dados, exame físico, prescrição dos cuidados, toda essa consulta é realizada pelo enfermeiro. A prescrição da assistência, então, não essa atribuição não pode ser transferida a outro profissional, tá? Então, o técnico ou auxiliar de enfermagem não pode fazer a prescrição da assistência. Essa prescrição, ela é privativa do enfermeiro, tá? Cuidado direto de enfermagem a pacientes graves, com risco de vida, bem como cuidados de maior complexidade técnica. É óbvio que, por você ter a graduação,
você e ter a formação, então, enquanto enfermeiro generalista, você tem capacidade para atender esses pacientes com maior complexidade técnica e, então, exigem conhecimentos de base científica e para tomada de decisão imediata. E nós temos também essa resolução do COFEM 358 de 2019, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e também, né, traz outras providências em relação a essa temática. Nessa resolução em específico, ela define a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, que é a incumbência do enfermeiro, e tem por finalidade alcançar os resultados esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem e a prescrição das ações. O técnico e o auxiliar, eles participam na execução do processo, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, o que essa resolução ela traz? Então, vamos resumi-la, tá? Que a equipe de enfermagem, ou seja, o auxiliar e o técnico, eles participam de todo o processo, né? E auxiliam muito em cada uma das etapas. Entretanto, o diagnóstico, né, que nada mais é do que a reflexão crítica sobre, a partir de uma coleta de dados, ela é feita pelo profissional enfermeiro. Então, eu vou estabelecer alguns diagnósticos para aquele paciente específico. E a prescrição dos cuidados é com base nesses diagnósticos. Então, exclusivamente, a realização dessas atividades, ela é desenvolvida privativamente pelo enfermeiro. As outras etapas, elas são desenvolvidas não pela completude, ou seja, por exemplo, a coleta de dados. Coleta de dados deve ser feita pelo enfermeiro, mas assim como deve ser feita pelo auxiliar e pelo técnico. É claro que o enfermeiro ele tem toda uma formação e, por exemplo, o exame físico que faz parte da coleta de dados deve ser desenvolvida pelo enfermeiro, pelo profissional enfermeiro. Tá? Por quê? Porque ele tem capacitação para isso. Mas é claro que, no primeiro momento, a coleta de dados vai ter influência do auxiliar e do técnico, tá? Bem como no processo de implementação e avaliação. Tá? Então, no desenvolvimento das outras atividades, você tem interferência, você tem influência dos demais profissionais. Mas o diagnóstico como um todo, né, todos os diagnósticos e o desenvolvimento e elencar os cuidados por meio da prescrição é privativo do enfermeiro. São essas as considerações que traz essa resolução e que deve ser seguida por você, futuro profissional, né, futuro enfermeiro e profissional na área da saúde. E assim nós terminamos então a contextualização do conceito então relacionado a legislações e a ética relacionado ao exercício do enfermeiro. Vamos resolver uma problema envolvendo ética e legislação na enfermagem. Mais precisamente, nós vamos resolver um questionamento que eu vou mostrar a seguir. Essa questão, ela é uma questão retirada de um processo, de um concurso para Marinha, tá? Para o cargo de enfermeiro, do ano de 2009. Então, é uma questão simples e que se nós estamos nesse processo, não podemos de maneira alguma errá-la, tá? Então, esse tipo de questão é uma questão que a gente não pode errar. Então, veja que o enunciado está incorporado num texto base, na verdade você tem ausência de um texto base, é uma questão curta e, é claro, de dificuldade também bastante abaixo, tá? Das demais. Então, é um tipo de questão que a gente não pode errar. Então, o questionamento é: nas penalidades previstas no Código de Ética, qual é de competência exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem? E aí a gente, nesse contexto, a gente
resgata lá os conhecimentos em relação aos órgãos regulamentadores da enfermagem. Então, que penalidade é de competência exclusiva, ou seja, somente o Conselho Federal de Enfermagem pode aplicar essa penalidade? A, advertência verbal. B, advertência escrita. C, censura profissional. D, suspensão do exercício. Ou E, cassação do direito do exercício. Vamos resolver esse questionamento. Na sequência, eu trago a resolução e dou continuidade ao nosso encontro. Vamos responder a este questionamento. Em relação às penalidades previstas pelo Código de Ética, a penalidade que é de competência exclusiva do Conselho Federal, e aí mesmo com a atualização do nosso Código de Ética, essa questão ela não foi alterada, tá? Então, quando a gente pensa de uma penalidade que pode ser realizada a um conselho, então, federal, que tem toda uma amplitude em relação à sua autarquia, essa penalidade que é exclusiva a esse conselho é a de cassação do direito do exercício profissional.
que de todas as penalidades é a penalidade de maior, então, impacto, né? Você perde o direito do exercício profissional. E essa perda do direito do exercício profissional, ele pode ser desde temporário até permanente. Então, você pode deixar de exercer a profissão permanentemente. Você perde, então, toda a sua graduação, a carteira, o registro profissional e não pode exercer a profissão em território nacional. E, é claro, também internacional, que a gente precisa fazer a validação da nossa formação. E uma vez que a gente perde esse direito, a gente também não pode exercê-lo fora do território nacional. Então, essa é a penalidade mais grave e que, então, deve ser exercida pelo Conselho Federal de Enfermagem. As demais é mais atribuição dos conselhos regionais, porque você tem aí penalidades mais brandas, então uma advertência, uma multa, uma censura, tá? Mas é claro que tem muita relação com a infração exercida e também cada uma das infrações, por exemplo, a multa, ela pode variar muito de uma para outra, tá? Eu tenho vários valores, então isso tem relação também com a infração ética que você praticou, tá? Então, essa gravidade, os níveis dessas penalidades têm relação com a infração ética realizada. E assim nós finalizamos a resolução deste questionamento. Vamos ao esse processo de interação. Por favor, torne essa teleaula mais dinâmica, traga suas colocações, traga algum questionamento, ou até mesmo uma vivência, algo que você tem dúvida de como proceder em relação. Então, para que eu possa contribuir com o seu questionamento, com a sua dúvida, então, às vezes, até fazer com que você compreenda melhor o conteúdo. Então, traga esse feedback, às vezes feedback até da própria aula, tá bom? E aí, na sequência, dou continuidade e faço a recapitulação do conteúdo.
nós não tivemos nenhuma pergunta, nenhum questionamento e nem contribuição, tá? Então, eu entendo que vocês tenham compreendido todo o conteúdo visto nesse nosso encontro. E agora eu vou fazer a recapitulação e chamar a atenção para algumas temáticas, alguns assuntos que eu acho que merece destaque em relação a esse nosso encontro. Em relação, então, a tudo que foi visto até o momento, destaco a questão da atualização das legislações. Elas acontecem a todo momento. Na graduação, a gente sempre vai trazer essas atualizações, tá? Muito em razão da consonância que elas possuem com os órgãos regulamentadores, mas é importante que na sua prática profissional você busque essas atualizações, tá? Nem sempre a gente fica sabendo, então tem que ter proatividade, tem que interagir com outros profissionais, até dentro da própria instituição, para que essas atualizações elas sejam de conhecimento, não só seu, mas também de todo mundo, e que o seu exercício profissional seja pautado nas legislações vigentes e também nas atualizações propostas, correto? A atenção especial para o Código de Ética, lembrando que ele é muito geral, tá? Então precisa de uma complementariedade da lei do exercício profissional, tá? De enfermagem, porque a lei do exercício profissional é que traz, então, especificações com relação ao que devemos ou não fazer, tá? É claro que o Código de Ética, ele traz essa complementariedade, ele complementa e torna claro aquilo que deve ou não ser feito, mas de uma maneira bastante abrangente. Então, às vezes, de difícil até mesmo interpretação. Então, a gente sempre precisa recorrer à lei do exercício profissional. E destaque aqui, bem importante, embora muitos não o achem, o relacionamento interpessoal. E sempre pensar que ele tem uma grande influência no nosso contexto profissional. Então, a maneira como nós nos relacionamos. É muito importante nesse processo do relacionamento interpessoal fazer uma autorreflexão. É muito mais fácil eu apontar o erro no outro, julgar o outro, mas fazer a autorreflexão, fazer um autojulgamento é um processo que demanda, né, você estar, então, aberto a esse tipo de reflexão e também de propor, então, mudanças, fazer diferente. Então, nesse sentido, para a questão do relacionamento interpessoal, se atentar a essa questão e, principalmente, a forma como você está se comunicando. Então, para que a gente consiga fazer essa reflexão, pense de que maneira você está se comunicando, tá? Qual é o seu relacionamento interpessoal com os demais colegas, né? Desde os que estão agora do seu lado ou também no próprio ambiente profissional. Fazer esse momento de reflexão para propor aí medidas que possam fazer com que esse relacionamento interpessoal melhore e a comunicação seja mais efetiva e, consequentemente, o trabalho seja, então, realizado de uma maneira mais adequada e propondo aí melhoria para todo mundo. Então, vamos nos colocar num processo de autorreflexão. Espero que você tenha aprendido com esse nosso encontro, que eu tenha trazido atualizações em relação às normas, tá? Que você provavelmente já havia entrado em contato anteriormente. E eu espero que você, então, tenha desenvolvido bastante conhecimento ao longo desse nosso encontro. Eu te espero na próxima semana. Até lá!